temos um chamado ao vivo direto de Brasília, porque o presidente Lula está ao lado do primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida. O premier chegou ao Palácio do Planalto agora pela manhã, por volta das 9h30, e seguiu para uma reunião fechada com o presidente Lula. A agenda previa temas como comércio, meio ambiente e também a transição energética. Os líderes também tratam assuntos como combate à fome e à pobreza, além da cooperação em organizações internacionais em prol da paz. Ainda hoje, o Fumio Kishida também participa de um almoço oferecido pelo governo brasileiro no Palácio do Itamaraty. Logo depois, o primeiro-ministro segue para o Paraguai. Mas essa aproximação entre os países é importante e fundamental porque o Brasil, nesse momento, preside o G20 e ações em prol da paz e também na questão da fome também foram discutidas, além desse momento de acordos comerciais entre os dois países. Nós sabemos que o Brasil fornece alimentos para o Japão, então essa aproximação é fundamental. Nós sabemos que o Japão é uma das principais potências do mundo e o Brasil, nos últimos meses, que nós inclusive mostramos ao vivo aqui na Record News, tem se aproximado dessas grandes potências. Nós recebemos recentemente a visita do presidente Emmanuel Macron, também assinando acordos financeiros que ajudam muito os dois países e também acordos em prol do meio ambiente, que é uma das principais bandeiras do Brasil no mundo. O presidente Lula, inclusive, fez várias viagens internacionais batendo nessas teclas justamente na busca entre encontrar o financeiro, mas também o cuidado com o meio ambiente. Nós sabemos que vivemos em um mundo capitalista, então é importante aliar essas duas questões, porque nós sabemos que as economias e milhões de pessoas precisam desses acordos e também dessas atitudes, dessa união entre governos. A assinatura desses acordos comerciais são fundamentais e você está acompanhando ao vivo aqui na Record News. E além de toda essa questão ambiental e também comercial, a conversa entre os líderes, entre o presidente Lula e também o Fumio Kishida, que é o primeiro-ministro japonês, ele está ali um pouquinho atrás, está só observando, a gente consegue ver outros políticos assinando ali, está ali junto com o presidente Lula também, mas eles vão conversar sobre a paz e a democracia e a governança internacional. O que isso significa? Que tem muito se discutido o papel da ONU em questões delicadas, principalmente nas guerras que nós estamos acompanhando, em Israel, também na Ucrânia. E o presidente Lula, nós sabemos, ele sempre fala dessa questão da paz. E como o Brasil está presidindo o G20, que é o grupo das principais economias do planeta, das 20 maiores economias do mundo. Então, é um tema muito importante, porque só para contextualizar, a Ásia é um ponto de tensão que nós estamos vivendo nesse momento no planeta. E é fundamental essa discussão. Por que a Ásia está vivendo essa tensão? Nesse momento, há, de certo modo, uma disputa de território por lá. Então, discutir a ação da ONU em situações como essa é fundamental. Porque a ONU, apesar de ser uma organização internacional com muita voz, ainda assim tem uma restrição. Então é importante que essa aproximação, e nós vemos o Brasil, de certo modo, também liderando questões como essa, que nós sabemos que nós somos um país, vamos dizer, neutro, sempre em prol da paz. Então, é muito importante essa aproximação e também o Brasil estar sendo visto pelo mundo. Porque, além de estar no cenário internacional discutindo questões fundamentais, que paz e também acabar com a fome, além disso, também traz dinheiro para o nosso país, Sabemos que é fundamental esse investimento do exterior e também essa troca, essa compra, Porque nós exportamos muita carne para a Ásia. Os asiáticos têm muito interesse na carne bovina, na carne de frango, tanto que recentemente também a China, representantes da China vieram aqui no Brasil, teve assinatura em um frigorífico no sul do país, se eu não me engano, onde mais brasileiros, mais produtores brasileiros foram certificados para fazer essa exportação, porque não é só porque você produz carne que pode exportar, tem toda uma questão, toda relacionada à vigilância sanitária, aos cuidados com a qualidade desse alimento. Então, é
fundamental. Quando há um tipo de acordo como esse, mostra que o Brasil está apto para ser um player mundial, principalmente na exportação de alimentos, que muitos consideram o Brasil como o supermercado do mundo. Então, de fato, é o Brasil, de certo modo, caminhando mais para se expor ao mundo e deixar muito claro que por aqui há políticas pensando tanto no meio ambiente, também quanto no dinheiro, que nós sabemos que é fundamental para o barco tocar, né? Afinal, se a economia não andar bem, a população também não vai bem. Então, esse momento é importante. Fumio Kishida chegou ao Brasil. Inclusive, ele vai ficar alguns dias por aqui. Ele vai lá para o Paraguai logo depois do almoço, né, que eu comentei que eles vão ter no Itamaraty, depois dessa coletiva de imprensa que você está acompanhando ao vivo aqui comigo. E aí, ele vai para o Paraguai, porque também lá há um interesse financeiro do Japão. Depois, ele vai fazer uma rápida visita no nosso vizinho e vai voltar para o Brasil e vai lá para São Paulo. Você consegue ver que vários acordos estão sendo assinados nesse momento, né? E é fundamental, o Fumio Kishida aplaudindo essa aproximação Brasil e Japão, porque tá todo mundo ganhando nessa. E depois que o Fumio Kishida voltar para o Brasil, ele vai para São Paulo, porque lá a comunidade nipônica é muito forte. É importante essa aproximação, porque nós sabemos que os imigrantes japoneses vieram no começo de 1900, então, assim, a comunidade japonesa no Brasil foi fundamental para o desenvolvimento do nosso país, né? Sabemos que os imigrantes ajudaram e muito no desenvolvimento do nosso Brasilzão. Então, você está acompanhando ao vivo comigo todos esses acordos que foram negociados durante a reunião e também dessa aproximação do Brasil com o Japão, né? Porque somos parceiros comerciais e isso ajuda e muito. E essas visitas também servem para, além da questão comercial, estreitar os laços políticos, porque a geopolítica nesse momento está muito intensa e nós sabemos que quem não se posicionar nesse momento vai ficar para trás. Estou falando dos blocos políticos e também econômicos que estão se formando e o Brasil está ali, negociando com todo mundo, não deixando de ouvir nenhum lado, porque é uma característica nacional ser um país em prol da paz e é isso que é uma das principais, né? Essa que é uma das principais bandeiras que o presidente Lula tem dito e muito nos discursos dele ao longo das visitas que ele tem feito em outros países. Daqui a pouquinho, a gente só está esperando eles começarem a falar para, de fato, dizer o que foi discutido, os acordos, né? Mas fato é que, nesse momento, o mundo está começando a olhar, pensando no meio ambiente, junto com essa questão financeira. Para isso, a transição energética é um dos pontos fundamentais. E o Brasil pode surfar, pode nadar de braçada nessa questão, porque os recursos naturais por aqui são fantásticos. Nós temos também as hidrelétricas, temos o potencial eólico, sem falar do sol. Então, o Brasil pode até guiar, né, um dos intuitos do presidente Lula, ele diz isso, que é o Brasil se tornar um dos símbolos, né, dos expoentes nessa preservação ambiental e também desse cuidado do meio ambiente junto com o dinheiro, junto com financiamento de novas tecnologias para que a gente consiga fazer a transição energética, que é urgente. Por que é urgente? Agora há pouco eu estava te mostrando aqui na Record News todo o caos, todo o transtorno que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E muito tem se falado sobre essa questão climática. Então, é fundamental. Muito se diz, o clima vai prejudicar o planeta num sentido de futuro, mas o futuro chegou. O futuro chegou porque o que nós estamos registrando diariamente é o clima cada vez mais complexo, cada vez mais complicado e atingindo cada vez mais regiões, inundações onde não tinham, seca onde não tinha, então é bastante delicada. Vamos tentar ouvir o primeiro-ministro japonês, vamos ver se na transmissão oficial a gente recebe a tradução, mas fato é que é um momento fundamental. Vamos acompanhar. 訪問ではルーラ大統領をはじめブラジルの皆様から
Não tem a tradução, está em japonês, evidentemente que nós estamos acompanhando, mas fato é, essa aproximação entre os dois governos é fundamental e assim que a gente tiver mais informações sobre esse encontro, você vai acompanhar ao vivo aqui na Record News, porque é um momento importante. Vamos pensar no clima mundial, porque a situação está complicada em todo o planeta. A gente sabe que a temperatura está subindo, até no seu dia a dia já há um desconforto. Então, se ninguém fizer nada, só vai piorar essa situação.